taxa Selic, CDI, o que significa todas essas siglas e como que de fato elas afetam a sua vida e o seu dinheiro. Entenda tudo isso agora nesse vídeo rápido. Nós vamos começar falando sobre a taxa Selic. Existem duas taxas Selic. Existe a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. A taxa Selic Meta ela é definida pelo Copom. O Copom ele nada mais é do que um pedacinho, um departamento ali do Banco Central. Eles se reúnem para poder definir os rumos da taxa Selic. E a taxa Selic Meta ela é definida principalmente com base nos índices de inflação que um país está representando e, claro, vários outros fatores também. No entanto, após definir a taxa Selic Meta, todo o mercado financeiro, toda a economia passa a agir de uma forma diferente, porque é a taxa Selic Meta que vai definir os rumos de todas as outras taxas do mercado. E dessa forma existe também a taxa Selic Over. A taxa Selic Over é definida pelo mercado, é aquela que é praticada pelo mercado na prática e ela geralmente é 0,10% abaixo da taxa Selic Meta. Dessa forma, quando a taxa Selic Meta sobe, os investimentos em renda fixa pós-fixados atrelados a essa taxa passam a render um pouco mais, como por exemplo o Tesouro Selic do Tesouro Direto. No entanto, devemos lembrar que a taxa Selic é um instrumento de política monetária e dessa forma existem alguns pontos que precisam ser lembrados nessa alta da taxa Selic. O primeiro ponto, como já falei, é o aumento do rendimento em ativos de renda fixa. O segundo é uma possível diminuição na cotação do dólar, dito que investidores internacionais começarão a investir aqui, buscando taxa de juros alta. E como eles vão trazer dólar, a economia terá mais dólares em circulação. E quanto mais dólar tiver em circulação, menos valorizado ele fica perante o real. Terceiro ponto é a baixa da inflação, dito que os bancos e as financeiras vão emprestar dinheiro a taxa de juros maiores, desestimulando assim o consumo, o que consequentemente reduzirá a inflação. Quarto ponto é uma possível queda na bolsa de valores, que se a renda fixa está pagando bem, por que ocorreria riscos na bolsa de valores? Muitos investidores pensam dessa forma e acabam migrando da renda variável para a renda fixa, causando assim uma queda das ações. Quinto ponto, um possível aumento no desemprego, dito que quando as taxas de juros estão altas, as empresas pagam mais para pegar dinheiro emprestado para financiar os seus projetos e com isso elas tendem a ter menos dinheiro nesse período para gastar em novos empreendimentos. E dessa forma, se uma empresa não está evoluindo, se uma empresa não está conseguindo se expandir, então consequentemente a geração de emprego fica prejudicada. E como já disse no ponto anterior, em cenários de alta da taxa de juros, a bolsa de valores tende a recuar um pouco e com isso as empresas tendem a avançar menos e a contratar menos também. E agora nós já podemos entrar no CDI. O CDI ou DI é utilizada pelos bancos para emprestar dinheiro entre si. Como eu já disse para você, os bancos eles precisam de um do outro para poder sobreviver. Eles emprestam dinheiro um para o outro todos os dias e a taxa cobrada pelos empréstimos que eles fazem entre si, os empréstimos em dinheiro, é utilizada como referência à taxa DI ou CDI. CDI e DI é a mesma coisa. Dito que na tesouraria dos bancos existe dinheiro e título público. Quando eles emprestam dinheiro entre si, eles usam o CDI como referência para os pagamentos dos empréstimos. E os títulos públicos são usados como lastro, ou seja, uma espécie de garantia da operação. E da mesma forma que os bancos utilizam a taxa Selic Over e o CDI como referência de taxas a serem utilizadas nos empréstimos que eles fazem entre si, essas taxas também são utilizadas como referências para alguns investimentos. Se nós formos falar de emprestar dinheiro para o governo, se nós formos falar de tesouro direto, então você vai ter aí a taxa Selic Over remunerando o tesouro Selic, ou seja, o tesouro Selic rende com base na taxa Selic Over. Ou seja, com isso podemos concluir que qualquer título público emitido pelo governo, como por exemplo os investimentos do Tesouro Direto, eles serão remunerados com base a taxa Selic Over, que como falamos ela é geralmente 0,10% abaixo do que estiver aquela taxa Selic Meta divulgada pelo Copom do Banco Central.
títulos privados, quem vai remunerar, quem vai ser usado como referência é o CDI. Então, investimentos como CDB, letra de câmbio, RDB, LCI, LCA, esses investimentos que são atrelados a banco, ou seja, os bancos emitem eles. Então, todos esses investimentos que são do setor privado vão ser remunerados com base no CDI. Mas apenas para complementar, até agora nós falamos em maior parte dos títulos pós-fixados. Quando falamos dos prefixados, a taxa de rentabilidade é definida no momento da compra, mas o preço do título pode variar antes do vencimento por causa da marcação a mercado. Quando os juros caem, títulos antigos com taxas maiores ficam mais atrativos e tendem a se valorizar. Quando os juros sobem, acontece o contrário. O preço dos prefixados tende a cair. Por isso, esses títulos costumam ganhar atenção quando as taxas estão elevadas e existe expectativa de queda dos juros no futuro. Mas é importante lembrar, tentar prever o pico dos juros envolve risco. Então é basicamente isso por hoje. Quero pedir para você se inscrever no canal, já deixa aquela ativada no sininho, porque aqui você vai ver conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Se está relacionado a dinheiro, então você vai encontrar aqui no canal. Então se junte a essa causa, porque juntos nós seremos ricos. Eu sou Felipe Henrique, se cuida e até a próxima.